Vale bem. Às vezes, assim, sabe, tem aquela coisa de você atirar pedra em quem você ama, né? E aí as pessoas ficam, Larissa, com o coração magoado. Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem e quebraste um telhado, perdeste um abrigo, feriste um amigo. Conseguiste magoar quem das mágoas te livrou. Atiraste uma pedra com as mãos que essa boca tantas vezes beijou. Quebraste um telhado que nas noites de frio te servia de abrigo. Perdeste um amigo. Olha, é uma sacanagem. Atiraste uma pedra, Caetano, Bethânia e Gal, do Davi Nasser, do Erivelto Martins. É uma sacanagem eu tocar essa música, Larissa, porque eu vou falar de Carla Zambelli e Jair Bolsonaro. Entende? Que é mais uma que já está no moedor de carne do bolsonarismo. Agora é só uma questão de ligar o botão, né? Já teve Joyce Hasselman, já teve Janaína Pascoal, e agora, quem diria, né? Carla Zambelli, aquela que um dia antes da eleição saiu pelas ruas de São Paulo empunhando um revólver para mostrar que, afinal de contas, ela pertence à turma da lei e da ordem. O que é que está acontecendo, hein, molecada? Ninguém sabe direito, na verdade, né? O que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Vai lá. É isso, Reinaldo. A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, falou que ele deveria ter sido claro, pedindo o fim dos atos na frente de quartéis e reforçou que o aliado precisa estar no Brasil caso queira liderar a oposição. Em entrevista à Folha de São Paulo, a parlamentar também disse que o momento não é para bater no Supremo Tribunal Federal. Para ela, o foco de agora da oposição tem que ser o presidente Lula. A deputada também confirmou que enviou um e-mail para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como uma forma de distensionar a relação entre os dois. Questionada sobre o futuro e o receio de ser presa, ela disse o seguinte, Reinaldo, abre aspas, medo não é a palavra, mas expectativa sim, não como uma boa expectativa. Várias vezes fui dormir pensando que ia ter que acordar às 6 da manhã com a Polícia Federal na minha porta, fecha aspas. Ela disse, mas teve uma outra coisa, e ela, claro, o Valibene, ela fala, não, golpe eu não, isso aí, bati muito duro, sim, muitas vezes, sempre a serviço do Bolsonaro, mas golpe não, só se tiraram do contexto, o famoso contexto, né? Eu lembro dessa senhora indagando nas redes sociais se os militares iam bater continência pro Lula, vocês lembram disso? Se o Lula tinha ganhado a eleição, e se os militares não iam bater continência para ele, nós estávamos falando de golpe. Né, Carlos Zambelli? Estava falando de golpe. Não é? E essa senhora, ela tem uma característica que ela... veja só, ela era uma carregadora de malas da Joyce Hasselman. Literalmente até. Né? Eu cheguei a ver assim, deixa que eu seguro para você e tal. Ajudando ali, vivia no pé da outra. A Joyce explodiu na primeira em 2018 e depois aconteceu o que aconteceu, né? Alguma justiça se faça, né, a ex-deputada, o rompimento dela teve ali algumas características de política. Ela usou, por exemplo, achar que ela podia contestar a filiocracia, né? Não, viu que não podia, né? E
Teve ali algumas rusgas, e a Zambelli, que se elegeu com os votos da Joyce, praticamente, teve os seus, poucos, 70 e poucos mil, mas ela ali, ela foi tomando o eleitorado da Joyce para ela. E aí ela foi, assim, a cada vez que ela dizia um radicalismo, falava uma coisa, ela ia se encantando com a própria voz, de maneira que ela se tornou mais extremista do que o pai do extremismo. E resolveu até ter um extremismo particular dela. Por exemplo, Bolsonaro, filharada e todo mundo ficaram furiosos com aquela cena do revólver. Acham, e eu também acho, que aquilo tirou votos de Bolsonaro. Ela diz que não. Ela chega a dizer que ela que tem gente que vota nela e não vota no Bolsonaro. Sabe por quê? Por quê, Larissa? Porque diz que ela acha que ela é mais light. É, a versão light da Carla Zambelli. A entrevista tem todo o cheiro de que houve uma tentativa de negociação que não deu certo. E aí, ela está mandando ali alguns recados, que eu acho que serão inúteis. A senhora já está no moedor de carne. Já está. Se tem alguma coisa a dizer, é bom dizer antes, porque picadinha vai ser. E tem uma passagem muito interessante. A repórter pergunta: a senhora conhece bem Bolsonaro? Na live, daquela de 30 de dezembro, ele já sabia que o jogo tinha acabado ou ele achava que haveria novos capítulos? Sabe o que ela respondeu? Não. Ele achava que tinha acabado. Vendo a live, cheguei a passar mal, porque tive certeza, naquele momento, de que não ia acontecer mais nada. Para mim ficou claro, mas para várias pessoas que continuaram nos quartéis, não. Então o que está escrito aqui, está dito aqui, é que ela só teria então desistido do golpe no dia 30 de dezembro. Mas o Lula já estava eleito fazia 2 meses. Já tinha sido diplomado. Ia tomar posse daí 2 dias. Só ali ficou claro? Vossa Excelência achava que fosse acontecer o quê? E aí ela está assim, porque assim, não existe meio bolsonarismo. Assim, eu sou meio bolsonarista. Quanto? Um pouco. Tanto. Não. Tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Então ela está tentando dizer assim: bolsonaristas, a nossa luta agora nós não podemos mais pensar no impeachment do Alexandre de Moraes. O quê? Tem que ser impeachment do Alexandre de Moraes? Sim. Aí ela tenta. Não, mas aí o Lula nomearia, seria ainda pior. Não tem essa. Ainda que isso tem uma certa lógica, a lógica da estupidez, né? Como se fosse possível impeachar o Alexandre, né? É evidente que ela está tentando testar a possibilidade de haver ali uma chance dela ser bolsonarista com alguma personalidade, dela ser bolsonarista com alguma individualidade. Carla Zambelli, não há. Não há. E tem um outro momento notável. Ela contratou o Walter Delgatti, que é aquele dos hackers, aquele que hackeou a turma da Lava Jato. Ela contratou para trabalhar para ela. O Delgatti deu uma entrevista dizendo que uma de suas tarefas, com a Carla Zambelli sabendo, era grampear o Alexandre de Moraes. Todo mundo ficou sabendo disso, certo? Certo. Aí, a repórter perguntou a respeito, né? O que a senhora sabe sobre isso? Ela falou, nada. Ô, Vale Bene, se alguém disse que eu tentei grampear um ministro do Supremo num ato criminoso, que eu estou sabendo de tudo, que na verdade eu participei da tramóia, eu processo. Tem que processar. Mas ela ficou carinhosa, ela até chama o Walter assim, um amigão. Nada, eu contratei no primeiro turno para fazer uma ligação automática entre as minhas redes, o meu site. Ele começou a fazer, mas não terminou.
o encontro com o Bolsonaro era sobre a fragilidade das urnas. O que sinto no Walter é que ele fez tudo isso meio para se redimir da culpa que tinha pelo Lula estar concorrendo. Então o Walter, assim, ela em vez de falar assim, eu vou processar, agora o rapaz lida com essas coisas, né? Vai que ele tem a prova, né? Em vez de dizer que vai processar, ela escolheu fazer uma análise psicológica do Walter. Né? A Janaína Pascoal, a outra que foi moída pelo bolsonarismo, aí se manifestou e disse que bem que ela avisou a Carla Zambelli, mas a Carla Zambelli a tratou como um cão sarnento. Né? Pois é, senhoras bolsonaristas, né? Vejam que coisa. 3 expressões, 3 mulheres muito votadas do bolsonarismo, vale bene, submetidas ao moedor de carne. De algum modo, essas mulheres, Larissa, acharam que dá para ser mulher com alguma independência no bolsonarismo. É um erro de análise, né? O Bolsonaro está dizendo que ela é uma traidora mesmo. Tá ali na linha Erivelto Martins da Vinácia. Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. Vai lá. O ex-presidente tem dito a aliados que ele se sente traído pela deputada federal Carla Zambelli. A colunista da Band News FM da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, traz a informação que o Bolsonaro tem falado, que acredita que Carla Zambelli teria feito um acordo com o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, para que ela não seja presa. Na visão de Bolsonaro, isso ficou claro ao ela ter ido às redes sociais, depois de ela ter as redes sociais liberadas pelo Supremo no início desse mês. Olha, deixando claro que para prender um parlamentar é só em flagrante de crime inafiançável, né? Mesmo aquilo que ela fez com a arma, né, não daria prisão, a não ser que eles saibam de coisas que a gente não sabe. Tem algum flagrante de crime inafiançável para prender a Carla Zambelli? Né? E os bolsonaristas agora também já estão encarnando nela, Larissa. É isso, parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro criticaram a deputada Carla Zambelli depois dela dizer que o político deveria estar no Brasil para liderar a posição. Segundo a Folha de São Paulo, ela está sendo chamada por bolsonaristas de Nova Joyce, em referência à deputada Joyce Hasselmann, que era fiel aliada, mas deixou de apoiar Bolsonaro. Para a deputada estadual Janaína Pascoal, o discurso de Zambelli é o mesmo que ela fez e por isso recebeu ataques nas redes sociais. Ela disse, abre aspas, tudo que ela diz ter percebido agora, eu alertei. Alertei em plenário, alertei nas redes sociais, alertei diretamente a ela e fui tratada por ela como um cão sarnento. Eu alertei o próprio presidente que preferiu mandar seus apoiadores não votarem em mim. Fecha aspas. Eu poderia dizer assim, Vale Bene, o mundo se ilumina sempre que nós temos bolsonaristas brigando. Não por aquilo que eles produzem, Larissa, não é isso. Assim, estão produzindo inteligência. Não é? Porque assim, você reúne 3 pessoas brilhantes, começam a falar brilhantismos e o mundo se ilumina. Não é isso. Né? É baixaria, mas a baixaria da grossa. Mas de qualquer modo, quando essa gente está brigando, a perspectiva para o mundo é positiva. A civilidade, potencialmente, ao menos, sai ganhando. Não é mesmo? E aí, ela que contratou um hacker, agora diz que foi hackeada. Diz que sofreu esse ataque, que eles divulgaram dados pessoais dela, e um dos gastos que mais chamaram a atenção nesse caso seria com acesso pago ao site de conteúdo adulto, pornográfico, Brasileirinhas, Reinaldo. Segundo o grupo, Carla Zambelli paga R$ 29,00 por mês pelo chamado plano básico de acesso. Em nota parlamentar, negou a informação, diz que vai processar os criminosos nesse caso. Olha, Carla, eu estou trazendo essa informação aqui, não estou... que está em todo lugar, né? Não está só aqui, está em todo lugar. Aliás, como está em todo lugar, está aqui. Obviamente não estou endossando nada disso. Mas veja, senhora,
o que significa uma guerra quando ela perde a noção de limite. Você entende? Eu pergunto, a senhora nunca fez isso? Não acusar os outros de consultar brasileirinhas ou sei lá o que. Não é isso. Estou perguntando se a senhora nunca se encarregou de divulgar fake news, informações ou acusações que tivessem um caráter pessoal para desqualificar pessoas, né? E olha, não sei que acordo a senhora vai fazer ou vamos fazer com a senhora. Mas se eles se zangarem mesmo, se prepara. Eu não vou perguntar, não vou pedir para a senhora perguntar para a Joyce, porque até onde sei vocês estão rompidas, né? Mas ela sabe muito bem o que é participar da máquina bolsonarista e estar do lado da máquina bolsonarista e o que é tentar combater a máquina bolsonarista. Tá meio destrambelhada como a gente tá vendo, mas ainda tá aí, né? E essa maravilha de música que eu coloquei aí, prepara para botar mais um pouquinho só para encerrar o bloco, vale bem. Essa maravilha de música que eu botei aí, eu costumo escolher essas músicas assim muito bacanas, coisas maravilhosas, quando eu vou tratar de assunto muito feio, muito ruim, muito lixo. Eu só lembro, Larissa, que a beleza existe, né? Então assim, claro, né? Se a senhora entrar na máquina de moer carne, é evidente que não vai ser assim, com esse apelo poético, né? Com essa dor funda, né? Com essa melancolia civilizada. Uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem e quebraste um telhado, perdeste um abrigo, feriste um amigo. É isso.